Inferno chocante en el hospital de psiconeurología. Revelaciones aterradoras que nadie osó contar. Lucas no podía creer que su primer día en el hospital psiquiátrico de Barbacena estuviera tan cargado de misterio. Este lugar, con su arquitectura gótica y sus paredes pintadas de blanco desteñido, parecía más un mausoleo que un hospital. Las historias que había escuchado sobre tratamientos inusuales y métodos brutales lo llenaban de emoción y al mismo tiempo una inquietud que le helaba la sangre. Aquellas salas vacías parecían susurrar secretos, historias de almas perdidas que habían sido silenciadas. Mientras recorría los pasillos, Lucas se sintió observado. Las miradas de los cuadros en las paredes lo seguían, como si los antiguos pacientes quisieran advertirle. Corría la voz que, en las noches más oscuras, podían escucharse gritos lejanos resonando en el aire. Ecos de un pasado traumático. ¿Serán reales?, se preguntó. Pero no sé. Atrevió a hablar en voz alta, como si romper el silencio atrajera la atención de algo más allá de lo tangible. A medida que se adentraba en su trabajo, Lucas comenzó a descubrir los diarios olvidados de viejos pacientes. Distorsionadas narraciones de dolor y sufrimiento. Las páginas estaban llenas de palabras que lloraban por ser leídas. Relatos de electroshocks y encierros en habitaciones oscuras. ¡Ah, qué horror!, pensó, sintiendo un nudo en la garganta. Cada palabra lo absorbía más y más en el terror. Y entonces comenzaron las visiones. Siluetas de pacientes, atrapadas entre las sombras de las paredes, lo miraban con ojos vacíos, implorando por justicia. Lucas, al principio escéptico, pronto se vio arrastrado a un abismo de pavor. Se despertaba en medio de la noche con un sudor frío, empapado en miedo, escuchando lamentos a través de las paredes. Esto no puede estar pasando, se decía, mientras sus manos temblaban y su mente luchaba para mantener el control. En medio de su búsqueda por la verdad, Lucas conoció a una figura enigmática. Alguien que aún caminaba por los pasillos con una intensidad desconcertante. Esta persona parecía saber más de lo que revelaba. But la mirada intensa en sus ojos le advertía que no estaba solo en esta lucha. ¿Qué es lo que realmente esconde este lugar?, se preguntó Lucas, sintiendo una presión creciente y un apremio angustiante. La verdad vino en un giro devastador cuando, al investigar más a fondo, encontró un recorte de periódico que revelaba que su propia familia había estado conectada a los horrores del hospital. Su abuelo había sido parte del personal, uno de aquellos que administraban los tratamientos brutales que frecuentaban las crónicas. La conexión lo dejó paralizado. Un grito atorado en su pecho. ¿Era este su destino? Revelar la verdad y arriesgar su cordura, o callar las voces que tanto sufrían. Mientras el pasado y el presente se fundían en una maraña de horror y desesperación, Lucas sabía que estaba al borde de una decisión que cambiaría su vida y el futuro de aquellos que aún lamentaban en silencio. ¿Hasta dónde llegarías tú para destapar la verdad? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo
Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Lucas, paralizado por la revelación de su conexión familiar con el horror del hospital, sintió que el aire se volvía denso. La angustia presionaba su pecho. No podía dejar de pensar en su abuelo, un hombre que había sido parte del mecanismo de dolor. ¿Acaso ese legado oscuro pasaba por sus venas? Sus pensamientos giraban en círculos, y el eco de los gritos le caía en la mente como un martillo. Con cada paso que daba, el coro de lamentos pareció intensificarse. La figura enigmática que había conocido antes, alguien que parecía tener la clave de todo, ahora lo miraba desde las sombras. Sus ojos, profundos como un abismo, parecían suplicarle que se alejara. «¡No es lo que piensas!», gritó aquella voz en su cabeza. Pero su cuerpo no le respondió. Estaba atrapado. ¿Entonces qué? De repente, una alarma sonó. Un ruido ensordecedor resonó por todo el hospital, rompiendo la atmósfera opresiva. Las luces parpadearon y Lucas sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. Corrió hacia la fuente del sonido, su corazón acelerado, mientras los ecos del pasado lo perseguían. Cuando llegó a la sala común, el caos reinaba. Los pacientes, con miradas desorbitadas, se movían de un lado a otro, como si estuvieran en una danza macabra. Algunos gritaban, otros abrazaban sus cabezas, como si quisieran arrancarse lo que quedaba de su cordura. Y en medio de este tumulto, una figura emergió. Era una mujer, una paciente que Lucas había visto merodeando por los pasillos, con cabellos enmarañados y ojos que reflejaban un terror indescriptible. «¡Ellos vienen por nosotros!», exclamó, su voz temblorosa pero clara. «¡Ya no podemos quedarnos aquí!». Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa mujer, algo en su mirada le parecía familiar. Mientras la multitud se dispersaba, ella se acercó a él. Tú eres uno de ellos, ¿verdad?», murmuró, su voz llena de desesperación. «Llevas su sangre en ti». Él no entendía. ¿Cómo podía ser eso posible? «Soy un voluntario», respondió, intentando sonar firme, pero el temblor en su voz delataba su inquietud. «Vine aquí para ayudar». Sin embargo, ella solo le sonrió con tristeza, y sus ojos eran un océano de dolor y conocimiento. «¿Ayudar o revivir el ciclo?», susurró, mientras una sombra cruzaba su rostro. De repente, un estruendo resonó tras ellos. Una puerta se abrió de golpe, y un grupo de enfermeras entró, con rostros en blanco y manos temblorosas, portando jeringas y mascarillas. «¡A todos a sus habitaciones!», gritaron. «Es por su bien». Pero Lucas no podía moverse. La mujer le tomó de la mano, una conexión inexplicable que ardía entre ellos. «Tienes que creerme, no todo es lo que parece. Este lugar no es solo un hospital. Es un campo de batalla, y tú estás en medio de ello». Aquella revelación fue el giro que nunca vio venir. Todo lo que había aprendido sobre su familia, sobre él mismo, se evaporó en un instante. «¿Qué significa eso?», preguntó la voz apenas un susurro. Ella solo le dio una mirada profunda, cargada de significado, y en ese momento se escuchó un grito desgarrador que provenía del pasillo. Lucas sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor, y en su interior supo que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué haría ahora?
¿Cómo podría escapar de este ciclo de horror cuando su propia identidad estaba entrelazada con el sufrimiento de aquellos que intentaba salvar? Mientras la realidad se retorcía, Lucas se dio cuenta de que la verdad de su familia no solo sería un peso, sino el principio de una batalla que comenzaba a librar. Con el pulso acelerado y la incertidumbre como compañera, dio un paso al frente. Pero, ¿hasta dónde lo llevaría esta nueva revelación? Lucas, paralizado por la revelación de su conexión familiar con el horror del hospital, sintió que el aire se volvía denso. La angustia presionaba su pecho. No podía dejar de pensar en su abuelo, un hombre que había sido parte del mecanismo de dolor. ¿Acaso ese legado oscuro pasaba por sus venas? Sus pensamientos giraban en círculos, y el eco de los gritos le caía en la mente como un martillo. Con cada paso que daba, el coro de lamentos pareció intensificarse. La figura enigmática que había conocido antes, alguien que parecía tener la clave de todo, ahora lo miraba desde las sombras. Sus ojos, profundos como un abismo, parecían suplicarle que se alejara. «¡No es lo que piensas!», gritó aquella voz en su cabeza. Pero su cuerpo no le respondió. Estaba atrapado. Fue entonces que, de repente, una alarma sonó. Un ruido ensordecedor resonó por todo el hospital, rompiendo la atmósfera opresiva. Las luces parpadearon, y Lucas sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. Corrió hacia la fuente del sonido, su corazón acelerado, mientras los ecos del pasado lo perseguían. Cuando llegó a la sala común, el caos reinaba. Los pacientes, con miradas desorbitadas, se movían de un lado a otro, como si estuvieran en una danza macabra. Algunos gritaban, otros abrazaban sus cabezas, como si quisieran arrancarse lo que quedaba de su cordura. Y en medio de este tumulto, una figura emergió. Era una mujer, una paciente que Lucas había visto merodeando por los pasillos, con cabellos enmarañados y ojos que reflejaban un terror indescriptible. «¡Ellos vienen por nosotros!», exclamó, su voz temblorosa pero clara. «¡Ya no podemos quedarnos aquí!». Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa mujer, algo en su mirada le parecía familiar. Mientras la multitud se dispersaba, ella se acercó a él. Tú eres uno de ellos, ¿verdad?», murmuró. Su voz llena de desesperación. «Lleva su sangre en ti». Él no entendía. ¿Cómo podía ser eso posible? «Soy un voluntario», respondió, intentando sonar firme, pero el temblor en su voz delataba su inquietud. «Vine aquí para ayudar». Sin embargo, ella solo le sonrió con tristeza, y sus ojos eran un océano de dolor y conocimiento. «Ayudar o revivir el ciclo», susurró mientras una sombra cruzaba su rostro. De repente, un estruendo resonó tras ellos. Una puerta se abrió de golpe y un grupo de enfermeras entró, con rostros en blanco y manos temblorosas, portando jeringas y mascarillas. «¡A todos a sus habitaciones!», gritaron. «Es por su bien». Pero Lucas no podía moverse. La mujer le tomó de la mano, una conexión inexplicable que ardía entre ellos. «Tienes que creerme. No todo es lo que parece. Este lugar no es solo un hospital. Es un campo de batalla. Y tú estás en medio de ello». Aquella revelación fue el giro que nunca vio venir. Todo lo que había aprendido sobre su familia, sobre él mismo, se evaporó en un instante. «¿Qué significa eso?»,
preguntó. La voz apenas un susurro. Ella solo le dio una mirada profunda, cargada de significado, y en ese momento se escuchó un grito desgarrador que provenía del pasillo. Lucas sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor, y en su interior supo que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría escapar de este ciclo de horror cuando su propia identidad estaba entrelazada con el sufrimiento de aquellos que intentaba salvar? Mientras la realidad se retorcía, Lucas se dio cuenta de que la verdad de su familia no solo sería un peso, sino el principio de una batalla que comenzaba a librar. Con el pulso acelerado y la incertidumbre como compañera, dio un paso al frente. Pero ¿hasta dónde lo llevaría esta nueva revelación? Entonces una risa helada rompió el caos. Una figura apareció en la puerta, un hombre cuyo rostro Lucas reconoció con horror. Era su abuelo, pero no de la manera que él recordaba. Su imagen era un reflejo distorsionado, un espectro que parecía habitar ambos mundos, el de los vivos y el de los torturados. ¿Ves, Lucas? Todo esto es parte del plan. El dolor nunca acabará mientras la sangre siga corriendo en tus venas, dijo, su voz resonando en los oídos de Lucas como un eco terrible. Lucas se quedó helado. La verdad que había sucedido en el pasado se manifestaba ante él de la manera más irónica. Su abuelo, el que había temido, era más que un simple espectador. Había sido el arquitecto de aquello. La mujer que todavía sostenía su mano le miró, asustada, y en sus ojos vio la misma confusión que sentía. La sala, el hospital, todo lo que conocía estaba construido sobre un legado de oscuridad que ahora se desplegaba ante él. Cuando Lucas miró a su abuelo nuevamente, una chispa de rabia creció en su interior. ¿Por qué? ¿Por qué nos has hecho esto?, gritó, sintiendo que el peso de la historia se aplastaba sobre él. La respuesta se quedó atrapada en el aire, un espesor irrespirable. Mientras el caos a su alrededor continuaba, Lucas sabía que algo en su historia había cambiado para siempre. La lucha no era solo por los demás, era por él mismo, por entender quién era y qué legado debía enfrentar. Pero antes de que pudiera procesar todo, el hombre evasivo sonrió. Tu elección será el verdadero reto: salvar la verdad o abrazar la locura. Soltó, y con eso se desvaneció, llevándose consigo la promesa de una respuesta y dejando a Lucas atormentado por la incertidumbre. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para confrontar su herencia? La lucha apenas comenzaba y el eco del horror sonaba más fuerte que nunca. Lucas, paralizado por la revelación de su conexión familiar con el horror del hospital, sintió que el aire se volvía denso. La angustia presionaba su pecho. No podía dejar de pensar en su abuelo, un hombre que había sido parte del mecanismo de dolor. ¿Acaso ese legado oscuro pasaba por sus venas? Sus pensamientos giraban en círculos, y el eco de los gritos le caía en la mente como un martillo. Con cada paso que daba, el coro de lamentos pareció intensificarse. La figura enigmática que había conocido antes, alguien que parecía tener la clave de todo, ahora lo miraba desde las sombras. Sus ojos, profundos como un abismo, parecían suplicarle que se alejara. «No es lo que piensas», gritó aquella voz en su cabeza, pero su cuerpo no le respondió. Estaba atrapado. Fue entonces que, de repente, una alarma sonó. Un ruido ensordecedor resonó por todo el hospital, rompiendo la atmósfera opresiva. Las luces parpadearon
y Lucas sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. Corrió hacia la fuente del sonido, su corazón acelerado, mientras los ecos del pasado lo perseguían. Cuando llegó a la sala común, el caos reinaba. Los pacientes, con miradas desorbitadas, se movían de un lado a otro, como si estuvieran en una danza macabra. Algunos gritaban, otros abrazaban sus cabezas, como si quisieran arrancarse lo que quedaba de su cordura. Y en medio de este tumulto, una figura emergió. Era una mujer, una paciente que Lucas había visto merodeando por los pasillos, con cabellos enmarañados y ojos que reflejaban un terror indescriptible. «¡Ellos vienen por nosotros!», exclamó, su voz temblorosa pero clara. «¡Ya no podemos quedarnos aquí!». Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa mujer, algo en su mirada, le parecía familiar. Mientras la multitud se dispersaba, ella se acercó a él. Tú eres uno de ellos, ¿verdad?», murmuró, su voz llena de desesperación. «Llevas su sangre en ti». Él no entendía. ¿Cómo podía ser eso posible? «Soy un voluntario», respondió, intentando sonar firme, pero el temblor en su voz delataba su inquietud. «Vine aquí para ayudar». Sin embargo, ella solo le sonrió con tristeza, y sus ojos eran un océano de dolor y conocimiento. «¿Ayudar o revivir el ciclo?», susurró, mientras una sombra cruzaba su rostro. De repente, un estruendo resonó tras ellos. Una puerta se abrió de golpe y un grupo de enfermeras entró, con rostros en blanco y manos temblorosas, portando jeringas y mascarillas. «¡A todos a sus habitaciones!», gritaron. «¡Es por su bien!». Pero Lucas no podía moverse. La mujer le tomó de la mano, una conexión inexplicable que ardía entre ellos. «Tienes que creerme, no todo es lo que parece. Este lugar no es solo un hospital. Es un campo de batalla, y tú estás en medio de ello. Aquella revelación fue el giro que nunca vio venir. Todo lo que había aprendido sobre su familia, sobre él mismo, se evaporó en un instante». «¿Qué significa eso?», preguntó. La voz apenas un susurro. Ella solo le dio una mirada profunda, cargada de significado. Y en ese momento se escuchó un grito desgarrador que provenía del pasillo. Lucas sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor, y en su interior supo que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría escapar de este ciclo de horror, cuando su propia identidad estaba entrelazada con el sufrimiento de aquellos que intentaba salvar? Mientras la realidad se retorcía, Lucas se dio cuenta de que la verdad de su familia no solo sería un peso, sino el principio de una batalla que comenzaba a librar. Con el pulso acelerado y la incertidumbre como compañera, dio un paso al frente. Pero ¿hasta dónde lo llevaría esta nueva revelación? Entonces una risa helada rompió el caos. Una figura apareció en la puerta. Un hombre cuyo rostro Lucas reconoció con horror. Era su abuelo, pero no de la manera que él recordaba. Su imagen era un reflejo distorsionado, un espectro que parecía habitar ambos mundos, el de los vivos y el de los torturados. ¿Ves, Lucas? Todo esto es parte del plan. El dolor nunca acabará mientras la sangre siga corriendo en tus venas, dijo, su voz resonando en los oídos de Lucas como un eco terrible. Lucas se quedó helado. La verdad que había sucedido en el pasado
se manifestaba ante él de la manera más irónica. Su abuelo, el que había temido, era más que un simple espectador. Había sido el arquitecto de aquello. La mujer que todavía sostenía su mano le miró, asustada, y en sus ojos vio la misma confusión que sentía. La sala, el hospital, todo lo que conocía estaba construido sobre un legado de oscuridad, que ahora se desplegaba ante él. Cuando Lucas miró a su abuelo nuevamente, una chispa de rabia creció en su interior. ¿Por qué? ¿Por qué nos has hecho esto?, gritó, sintiendo que el peso de la historia se aplastaba sobre él. La respuesta se quedó atrapada en el aire, un espesor irrespirable. Mientras el caos a su alrededor continuaba, Lucas sabía que algo en su historia había cambiado para siempre. La lucha no era solo por los demás, era por él mismo, por entender quién era y qué legado debía enfrentar. Pero antes de que pudiera procesar todo, el hombre evasivo sonrió. Tu elección será el verdadero reto: salvar la verdad o abrazar la locura. Soltó, y con eso se desvaneció, llevándose consigo la promesa de una respuesta y dejando a Lucas atormentado por la incertidumbre. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para confrontar su herencia? La lucha apenas comenzaba, y el eco del horror sonaba más fuerte que nunca. Y entonces un estallido. Las luces parpadearon con fuerza, una explosión de sirenas, un aluvión de gritos. Todo se volvió un torbellino de caos. Los pacientes, envueltos en su dolor, se agolpaban en la habitación, empujando y gritando. Y de entre la multitud, Lucas notó algo extraño. La mujer que había estado a su lado, su mirada se había transformado, cada vez más oscura. Sus ojos llamaban a otro ser dentro de ella. «Lucas, tienes que irte», gritó, pero su voz sonaba distante, como si proviniera de abajo de un profundo abismo. De repente, su rostro se contorsionó. «No importa quién eres, lo importante es quién serás». Con un movimiento febril, levantó su mano y comenzó a desvanecerse, como un reflejo en el agua. Lucas quedó inmóvil, los ojos desorbitados. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, el sudor frío corriendo por su frente. No puede ser. El mundo se desmoronaba a su alrededor. Y entonces, en un instante aterrador, Lucas comprendió. Era ella. Él sentía que era su salvadora, pero ahora, con los ojos llenos de una oscuridad pura, parecía ser algo más siniestro, una conexión que rompía toda lógica. La historia de su familia se entrelazaba más de lo que había imaginado, y la fachada de ayuda que creía tener se desvanecía en una espiral de horror cada vez más profunda. «¡No! ¡No tú también!», gritó Lucas, mientras la realidad se fragmentaba a su alrededor. Sus gritos se mezclaron con el caos, pero el mensaje ya estaba claro. La sangre en su familia, el pasado que debía enfrentar, todo lo que significaba ahora se transformaba en una red más siniestra. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para salvar a aquellos que aún quedaban, o para salvarse a sí mismo? Lucas, paralizado por la revelación de su conexión familiar con el horror del hospital, sintió que el ar se tornaba denso. Angustia presionaba seu peito. No conseguía parar de pensar en seu avó, un hombre que había sido parte del mecanismo de dor. ¿Aquel legado sombrío pasaba por sus venas? Sus pensamientos giraban en círculos y el eco de los gritos ecoaba en su mente como un martelo. Con cada paso que daba, el coro de lamentos parecía intensificarse.
La figura enigmática que havia conhecido antes. Alguém que parecia ter a chave de tudo. Agora o observava das sombras. Seus olhos, profundos como um abismo, pareciam suplicar para que se afastasse. «No es lo que piensas!» gritava aquela voz em sua cabeça. Mas seu corpo não obedecia. Ele estava preso. De repente, uma explosão. As luzes piscaram com força. O alvoroço se tornou ensurdecedor. Lucas foi lançado de volta à realidade. Os pacientes, envolvidos em seus próprios tormentos, se agitavam pela sala, empurrando-se e gritando. E entre a confusão, Lucas percebeu algo estranho. A mulher que tivera ao seu lado. Seu olhar se transformava, cada vez mais escuro. Seus olhos chamavam algo sinistro dentro de si. «Lucas, tienes que irte!» gritou, mas sua voz soava distante, como se viesse de um profundo abismo. Uma onda de pavor percorreu Lucas. Ele não sabia o que fazer, sua mente em um redemoinho. «Que estás dizendo?» balbuciou, enquanto o pânico começava a dominar seu ser. «No, no puede ser!» E a transformação dela se concretizou. A mulher começou a desvanecer, sua presença se tornando etérea, como se engolida por sombras. E então, uma revelação chocante caiu sobre Lucas como um raio. Do nada, a figura distorcida de seu avô apareceu entre as sombras. O homem que ele temia por tanto tempo agora se manifestava de uma maneira que desafiava a lógica. «¿Ves, Lucas? Todo esto es parte del plan. Vamos a completar um ciclo que jamás entendiste», disse ele, sua voz reverberando na confusão como um eco aterrador. «¿Por qué nos has hecho esto?» O peso da história que arrastava não era mais apenas seu. Agora era uma carga coletiva, uma herança do sofrimento. E o olhar do avô, que antes parecia um espectro, agora tinha uma intensidade quase palpável, uma mistura de poder e loucura. Os gritos e o caos ao redor continuavam, mas Lucas estava fixado em seu avô. «Que queres dizer com ciclo?» A grosseria de suas palavras balançava a sala como um tremor. E em um momento de clareza aterradora, ele percebeu que não era apenas a história do hospital que estava em jogo, mas a delas, de toda uma linhagem marcada por dor e sofrimento. «Lucas, el ciclo se repite con cada sangre que llevas en ti. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente eres?» Ele sussurrou e Lucas sentiu a sala girar. Uma onda de ódio ilustrava cada puxão de suas entranhas. Foi então que a figura da mulher, agora completamente envolta em sombras, exclamou: «Eres parte de algo mucho más grande, Lucas. No puedes escapar!» A transformação estava completa e a conexão com aquela mulher havia se revelado. Ela não era apenas uma paciente, mas uma peça integrante do ciclo, uma genérica de suas dor e ligação sanguínea. Esse insight atingiu Lucas como um soco no estômago. Ele não era apenas um voluntário. Ele era parte de um legado que ele não havia pedido. Um ciclo de dor infinito que agora se inclinava sobre ele. «Si no te enfrentas a eso, nunca podrás ser libre», disse a mulher, agora completamente envolta nas trevas de sua verdadeira natureza. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. O mundo ao redor de Lucas parecia desvanecer-se. E no fundo de sua mente, uma pergunta surgia. O que exatamente ele era? A certeza de que estava diante de algo maligno, mas mais intrincado do que jamais imaginara, ficou clara.
As vozes se tornaram ensurdecedoras. Coro de advertências amalgamadas ao horror. Com seu coração acelerado e uma raiva latente, Lucas estava prestes a fazer um movimento. Não sabia qual ou como, mas sabia que precisava confrontar essa nova realidade. E assim, enquanto o temor e a determinação lutavam em seu interior, um grito ecoou, quebrou o silêncio. Um chamado desesperado, que não se originou dele, mas um clamor coletivo, implorando por liberdade. O que aconteceria agora? Essa verdade ameaçadora mudaria tudo. Lucas, paralisado pela revelação de sua conexão familiar com o horror do hospital, sentiu que o ar se tornava tenso. A angústia pressionava seu peito. Não conseguia parar de pensar em seu avô, um homem que havia sido parte do mecanismo de dor. Aquele legado sombrio passava por suas veias. Seus pensamentos giravam em círculos, e o eco dos gritos ecoava em sua mente como um martelo. Com cada passo que dava, o coro de lamentos parecia intensificar-se. A figura enigmática que havia conhecido antes, alguém que parecia ter a chave de tudo, agora o observava das sombras. Seus olhos, profundos como um abismo, pareciam suplicar para que se afastasse. «No es lo que piensas», gritaba aquela voz em sua cabeça. Mas seu corpo não obedecia. Ele estava preso. De repente, uma explosão. As luzes piscaram com força. O alborozo se tornou ensurdecedor. Lucas foi lançado de vuelta à realidade. Os pacientes, envolvidos em seus próprios tormentos, se agitavam pela sala, empurrándose y gritando. Y entre la confusión, Lucas percibió algo extraño. A mujer que tenía del lado, su olhar se transformaba. Cada vez más oscuro, sus ojos en él tenían algo sinistro en su cabeza. Mas su voz sonaba distante, como si venía de un profundo abismo. Una onda de pavor percorreu Lucas. Ele não sabia o que fazer, sua mente em um redemoinho. «Que estás dizendo?» balbuciou enquanto o pânico começava a dominar seu ser. «Não, não pode ser!» E a transformação dela se concretizou. A mulher começou a desvanecer, sua presença se tornando etérea, como se engolida por sombras. E então uma revelação chocante caiu sobre Lucas como um raio. Do nada, a figura distorcida de seu avô apareceu entre as sombras. O homem que ele temia por tanto tempo agora se manifestava de uma maneira que desafiava a lógica. «Vês, Lucas? Todo esto es parte del plan. Vamos a completar um ciclo que jamais entendiste», disse ele. Sua voz reverberando na confusão como um eco aterrador. «Por quê? Por que nos has hecho esto?» Lucas gritou, o desespero transbordando. O peso da história que arrastava não era mais apenas seu. Agora era uma carga coletiva, uma herança do sofrimento. E o olhar do avô, que antes parecia um espectro, agora tinha uma intensidade quase palpável, uma mistura de poder e loucura. Os gritos e o caos ao redor continuavam, mas Lucas estava fixado em seu avô. «Que quieres dizer com ciclo?» A grosseria de suas palavras balançava a sala como um tremor. E em um momento de clareza aterradora, ele percebeu que não era apenas a história do hospital que estava em jogo, mas a delas, de toda uma linhagem marcada por dor e sofrimento.
Lucas, el ciclo se repite con cada sangre que llevas en ti. ¿Estás listo para descobrir lo que realmente eres? O avô sussurrou, e Lucas sentiu a sala girar. Uma onda de ódio ilustrava cada puxão de suas entranhas. Foi então que a figura da mulher, agora completamente envolta em sombras, exclamou: Eres parte de algo mucho más grande, Lucas. No puedes escapar. La transformación estaba completa y la conexión con aquella mujer había ser revelado. Ella no era apenas una paciente, mas una pieza integrante del ciclo, una genérica de su asdor y ligación sanguínea. Ese insight atingió a Lucas como un soco no estómago. Él no era apenas un voluntario. Él era parte de un legado que él no había pedido, un ciclo de dor infinito que ahora se inclinaba sobre él. Si no te enfrentas a eso, nunca podrás ser libre, dice la mujer, ahora completamente envuelta en las trevas de su verdadera naturaleza. Un silencio sepulcral tomó cuenta del ambiente. Un mundo alrededor de Lucas parecía desvanecerse, y en el fondo de su mente una pregunta surgía. ¿Y qué exactamente él era? La certeza de que estaba diante de algo maligno, mas más intrincado de lo que jamais imaginara, ficou clara. As vozes se tornaram ensurdecedoras, coro de advertências amalgamadas ao horror. Com seu coração acelerado e uma raiva latente, Lucas estava prestes a fazer movimento. Não sabia qual ou como, mas sabia que precisava confrontar essa nova realidade. E assim, enquanto o temor e a determinação lutavam em seu interior, grito ecoou, quebrou o silêncio. Chamado desesperado que não se originou dele, mas clamor coletivo, implorando por liberdade. O que aconteceria agora? Essa verdade ameaçadora mudaria tudo. Lucas estava paralisado. A revelação de sua conexão com o horror do hospital o deixava sem ar. A angústia pesava em seu peito. O passado da sua família começando a se concretizar como pesadelo diante dele. Os gritos ecoavam, sua mente girava, e no caos ele percebeu que a mulher ao seu lado se transformava. Lucas, tienes que irte! Gritou ela, e seus olhos refletiam terror que lhe era familiar, como se novo espírito tomasse conta dela. A sala parecia estar desmoronando ao seu redor, e a figura de seu avô surgia das sombras, uma presença que desfazia a realidade. Lucas não conseguia acreditar. «Ves, Lucas? Todo esto es parte del plan. El legado es tuyo!» falou seu avô, uma risada perturbadora escapando de seus lábios. O ambiente estava envolto em uma tensão palpável. O que antes parecia auxílio, agora soava como uma maldição. «Basta! ¿Por qué siempre yo?» Lucas gritou, a frustração brotando como vulcão prestes a entrar em erupção. A mulher que antes parecia tão forte, agora se debatia em fluxo de sombras, seu rosto distorcido em dor. Algo não estava certo. Era como se a ligação entre eles estivesse se quebrando, revelando algo muito mais sombrio. Uma explosão repentina de luz iluminou a sala. As lâmpadas piscavam como se estivessem prestes a queimar. Todos gritaram em frenesi. Mas Lucas estava fixo naquela presença. A mulher que ele pensava conhecer agora tinha olhos que pareciam devorar a luz ao seu redor, cada centelha iluminando a verdadeira natureza dela. «No puedes escapar de lo que eres, Lucas!» a mulher exclamou. Sua voz, agora mais profunda, ecoava em sua mente. Lucas sentiu gelo interno. O que ela estava confirmando? No fundo de sua consciência, a verdade estava se desdobrando como uma flor podre. Os pacientes em volta gritavam, a histeria dominando o ambiente. Foi quando Lucas notou algo ainda mais perturbador.
A mulher tinha uma marca no pulso, e quando ele se aproximou, reconheceu a mesma marca que seu avô tinha. Seu coração saltou, uma conexão visceral, levando-o a uma revelação horrível. Eres una de ellos. Sí, Lucas, soy parte de ti, respondió ella, y el sangue de él geló. Tu linaje está entrelazado con el horror. Es un ciclo que no termina nunca. A sala parecía encoller, la verdad se tornando una nube de escuridón. Estaba prestes a se revelar, cuando la figura de ese abuelo faló nuevamente. ¿Te das cuenta, Lucas? Ella es el futuro. Tu herencia dolorosa te llama. ¿Seguirás siendo un mero espectador o tomarás tu lugar en este ciclo? A pregunta reverberó en su mente. Antes que pudiese responder, a muller deu un paso a frente, y algo no armudó. A conexión entre ellos era dolorosa, como si un fío estuviese se esticando prestes a se romper. Entonces un gélido silencio tomó conta de la sala. Los gritos comenzaron a murchar, como si el tiempo tuviese congelado. Lucas oyó alrededor y encontró los rostros de los pacientes, todos con ojos regalados, esperando algo. El silencio estaba sufocante y él podía oír su corazón batiendo. Lucas llamó a muller, seu ton agora cargado de urgencia y desespero. El futuro depende de ti. Tienes que decidir dónde te colocarás en esta historia. Mas el terror da revelación ainda paralizaba a Lucas. Él tenía que agir, pero ¿cómo podría escoger? ¿Qué harás? A figura de su abuelo susurró, en cuanto sombras danzaban a su alrededor, obscureciendo su imagen. Él estaba prestes a colapsar sobre el peso de las decisiones que le eran impostas. Y antes que pudiese formular una respuesta, una explosión de luz y son irrompió la sala. Las puertas comenzaron a se abrir abruptamente y gritos resoaron na escuridão. «No estamos solos», a muller gritó, su voz se misturando al pánico emergente. Lucas sintió que entalizar entre los mundos. E, dobrando-se ao seu redor, na meio daquela confusão, novo personagem envolto em uma aura estranha, alguém que parecia conhecer o passado e o futuro, uma sombra do que ele poderia se tornar. O que aconteceria agora? As peças desse quebra-cabeça devastador estavam se movendo, e Lucas, perdido, se perguntava se alguma vez conseguiria escapar do ciclo que parecia determinado a consumi-lo. Lucas estava paralisado. A revelação de sua conexão com o horror do hospital o deixava sem ar. A angústia pesava em seu peito. O passado da sua família começando a se concretizar como um pesadelo diante dele. Os gritos ecoavam, sua mente girava, e no caos ele percebeu que a mulher ao seu lado se transformava. «Lucas, tienes que irte!» gritou ela, seus olhos refletindo um terror que lhe era familiar, como se um novo espírito tomasse conta dela. A sala parecia estar desmoronando ao seu redor, e a figura de seu avô surgia das sombras, uma presença que desfazia a realidade. Lucas não conseguia acreditar. «¿Ves, Lucas? Todo esto es parte del plan. El legado es tuyo», falou seu avô, uma risada perturbadora escapando de seus lábios. O ambiente estava envolto em uma tensão palpável. O que antes parecia um auxílio, agora soava como uma maldição. «Basta, porque sempre eu!» Lucas gritou, a frustração brotando como um vulcão, prestes a entrar em erupção. A mulher que antes parecia tão forte, agora se debatia em um fluxo de sombras. Seu rosto distorcido em dor. Algo não estava certo. Era como se a ligação entre eles estivesse se quebrando, revelando algo muito mais sombrio. Uma explosão repentina de luz iluminou a sala.
As lâmpadas piscavam como se estivessem pestes a queimar. Todos gritaram em um frenesi, mas Lucas estava fixo naquela presença. A mulher que ele pensava conhecer agora tinha olhos que pareciam devorar a luz ao seu redor, cada centelha iluminando a verdadeira natureza dela. «No puedes escapar de lo que eres, Lucas!» a mulher exclamou. Sua voz, agora mais profunda, ecoava em sua mente. Lucas sentiu um gelo interno. O que ela estava confirmando? No fundo de sua consciência, a verdade estava se desdobrando como uma flor podre. Os pacientes em volta gritavam, a histeria dominando o ambiente. Foi quando Lucas notou algo ainda mais perturbador. A mulher tinha uma marca no pulso. E quando ele se aproximou, reconheceu a mesma marca que seu avô tinha. Seu coração saltou. Uma conexão visceral, levando a uma revelação horrível. «Eres una de ellos?» «Parte de ti», respondeu ela, e o sangue dele gelou. «Tu linaje está entrelazado con el horror. Es un ciclo que no termina nunca». A sala parecía encolher, a verdad se tornando una nube de escuridão. Ele estava prestes a se revelar cuando a figura de seu avô falou novamente. ¿Te das cuenta, Lucas? Ella es el futuro. Tu herencia dolorosa te llama. ¿Seguirás siendo un mero espectador o tomarás tu lugar en este ciclo? A pergunta reverberó en su mente. Antes que pudiese responder, a mujer é un paso à frente. E algo no ar mudou. A conexión entre eles era dolorosa, como si un fío estuviese se esticando prestes a se romper. Então, un gélido silencio tomó conta da sala. Os gritos comenzaron a murchar, como si el tiempo se hiciese congelado. Lucas oyó alrededor y encontró los rostros de los pacientes, todos con ojos arregalados, esperando algo. O silencio estava sufocante. E ele podia ouvir seu coração batendo. Chamou a mulher, seu tom agora carregado de urgência e desespero. «El futuro depende de ti. Tienes que decidir dónde te colocarás en esta história». Mas o terror da revelação ainda paralisava Lucas. Ele tinha que agir, mas como poderia escolher? «Que harás?» A figura de seu avô sussurrou, enquanto sombras dançavam ao seu redor, obscurecendo sua imagem. Ele estava prestes a colapsar sob o peso das decisões que lhe eram impostas. E antes que pudesse formular uma resposta, uma explosão de luz e som irrompeu na sala. As portas começaram a se abrir abruptamente e gritos ressoaram na escuridão. «Não estamos solos!» a mulher gritou, sua voz se misturando ao pânico emergente. Lucas sentiu quintalizar entre os mundos, a realidade dobrando-se ao seu redor. No meio daquela confusão, uma identidade misteriosa surgiu da névoa. Um novo personagem envolto em uma aura estranha. Era uma figura majestosa, com olhos que pareciam conhecer o futuro e o passado. Ele olhou profundamente para Lucas e sorriu de um jeito que sugeria que sabia mais do que estava disposto a dizer. «Lucas, você finalmente veio!» a figura disse, sua voz melodiosa ecoando em meio ao caos. A mulher e o avô trocaram olhares, carregados de incredulidade. «Quem é você?» perguntou Lucas, a confusão e o medo misturando-se em sua voz trêmula. «Sou uma parte de você, assim como todos aqui. O que você vê como horror, eu vejo como um potencial. O ciclo não é uma maldição, é uma oportunidade, e sua escolha será o que ditará o futuro de todos nós». Lucas sentiu um frio na espinha. O que isso significava? Como ele poderia ser parte de algo tão grande? O mundo que ele conhecia estava desmoronando.
E tudo o que lhe restava eram perguntas sem resposta. De quem ele realmente era? O que deveriam fazer? O que aconteceria se ele não tomasse a decisão certa? E enquanto isso, o novo estranho olhava para ele como se estivesse prestes a revelar algo devastador. Algo que mudaria tudo para sempre. O coração de Lucas disparou. Ele iria descobrir nesse lugar sombrio. Ou ele também se perderia na escuridão. Lucas estava parado. A revelação de sua conexão com o horror do hospital o deixava sem ar. A angústia pesava em seu peito. O passado da sua família começando a se concretizar como um pesadelo diante dele. Os gritos ecoavam, sua mente girava. E no caos, ele percebeu que a mulher ao seu lado se transformava. «Lucas, tienes que irte!» gritou ela, seus olhos refletindo um terror que lhe era familiar, como se um novo espírito tomasse conta dela. A sala parecia estar desmoronando ao seu redor, e a figura de seu avô surgia das sombras, uma presença que desfazia a realidade. Lucas não conseguia acreditar. «Ves, Lucas, todo es parte del plan. El legado es tuyo», falou seu avô, uma risada perturbadora escapando de seus lábios. O ambiente estava envolto em uma tensão palpável. O que antes parecia um auxílio, agora soava como uma maldição. «Basta! Por que sempre eu?» Lucas gritou, a frustração brotando como um vulcão prestes a entrar em erupção. A mulher que antes parecia tão forte agora se debatia em um fluxo de sombras, seu rosto distorcido em dor. Algo não estava certo. Era como se a ligação entre eles estivesse se quebrando, revelando algo muito mais sombrio. Uma explosão repentina de luz iluminou a sala. As lâmpadas piscavam como se estivessem prestes a queimar. Todos gritaram em um frenesi, mas Lucas estava fixo naquela presença. A mulher que ele pensava conhecer agora tinha olhos que pareciam devorar a luz ao seu redor. Cada centelha iluminando a verdadeira natureza dela. «No puedes escapar de lo que eres, Lucas!» a mulher exclamou. Sua voz, agora mais profunda, ecoava em sua mente. Lucas sentiu um gelo interno. O que ela estava confirmando? No fundo de sua consciência, a verdade estava se desdobrando como uma flor podre. Os pacientes em volta gritavam, a histeria dominando o ambiente. Foi quando Lucas notou algo ainda mais perturbador. A mulher tinha uma marca no pulso, e quando ele se aproximou, reconheceu a mesma marca que seu avô tinha. Seu coração saltou, uma conexão visceral levando a uma revelação horrível. «Eres una de ellos!» «Sí, Lucas, soy parte de ti!» respondeu ela, e o sangue telegueló. Tu linaje está entrelazado con el horror. Es un ciclo que no termina nunca. La sala pareció encoger, a verdad se tornando una nube de escuridón. Él estaba prestes a ser revelar, cuando la figura de seu avó faló nuevamente. ¿Te das cuenta, Lucas? Ella es el futuro. Tu herencia dolorosa te llama. ¿Seguirás siendo un mero espectador o tomarás tu lugar en este ciclo? La pregunta reverberó en su mente. Antes que pudiera responder, la mujer dio un paso a frente. Y algo noir mudó. La conexión entre ellos era dolorosa, como si un fío estuviese se esticando, prestes a se romper. Entonces un gélido silencio tomó conta da sala. Los gritos comenzaron a murchar, como si el tiempo tuviese congelado. Lucas oyó alrededor y encontró a los rostros de los pacientes, todos con ojos arregalados
esperando algo. El silencio estava sufocante. E ele podia ouvir seu coração batendo. Lucas, chamou a mulher, seu tom agora carregado de urgência e desespero. El futuro depende de ti. Tienes que decidir onde te colocarás em esta história. Mas o terror da revelação ainda paralisava Lucas. Ele tinha que agir, mas como poderia escolher? Que harás? A figura de seu avô sussurrou, enquanto sombras dançavam ao seu redor, obscurecendo sua imagem. Ele estava prestes a colapsar sob o peso das decisões que lhe eram impostas. E antes que pudesse formular uma resposta, uma explosão de luz e som irrompeu na sala. As portas começaram a se abrir abruptamente e gritos ressoaram na escuridão. Não estamos solos! A mulher gritou, sua voz se misturando ao pânico emergente. Lucas sentiu quintalizar entre os mundos, a realidade dobrando-se ao seu redor. No meio daquela confusão, uma identidade misteriosa surgiu da névoa. Um novo personagem envolto em uma aura estranha. Era uma figura majestosa, com olhos que pareciam conhecer o futuro e o passado. Ele olhou profundamente para Lucas e sorriu de um jeito que sugeria que sabia mais do que estava disposto a dizer. Lucas, você finalmente veio, a figura disse, sua voz melodiosa ecoando em meio ao caos. A mulher e o avô trocaram olhares carregados de incredulidade. Quem é você? Perguntou Lucas. A confusão e o medo misturando-se em sua voz trêmula. Sou uma parte de você, assim como todos aqui. O que você vê como horror, eu vejo como um potencial. O ciclo não é uma maldição, é uma oportunidade. E sua escolha será o que ditará o futuro de todos nós. Lucas sentiu um frio na espinha. O que isso significava? Como ele poderia ser parte de algo tão grande? O mundo que ele conhecia estava desmoronando, e tudo o que lhe restava eram perguntas sem resposta. De quem ele realmente era? O que deveriam fazer? O que aconteceria se ele não tomasse a decisão certa? E enquanto isso, o novo estranho olhava para ele como se estivesse prestes a revelar algo devastador. Algo que mudaria tudo para sempre. O coração de Lucas disparou. Ele iria descobrir nesse lugar sombrio? Ou ele também se perderia na escuridão? Você é a chave, Lucas. Tudo que você viveu, cada grito, cada lágrima, é parte de um plano maior. E a mulher ao seu lado, ela não é quem você imagina. Continuou a figura, com um sorriso enigmático. Ela é a sua irmã. O chão pareceu desabar sob os pés de Lucas. Que dijiste? Ele olhou para a mulher, agora com olhos arregalados de incredulidade. A revelação o atingiu como um raio. Que significava isso? Ele nunca soube. Perdeu-se em um turbilhão de lembranças e dores. E a luta que enfrentava agora parecia ainda mais complexa. Sim, Lucas! E você precisa decidir se irá continuar o legado ou romper com ele. O passado nunca desaparece. E agora ele está mais perto de você do que nunca. A figura completou e a sala pareceu girar. A mulher ao seu lado ficou paralisada, o horror estampado em seu rosto. As lembranças de uma infância perdida começaram a ressurgir. Fragmentos de algo que Lucas havia esquecido. Somehow, peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas a imagem final estava longe de ser clara. Então é isso! Estamos conectados por um ciclo de dor e sangue. E agora é sua vez de decidir. Você lutará por nós dois ou deixará a história se repetir mais uma vez?
E naquele momento, Lucas soube que tudo que acreditava saber havia mudado. A grande pergunta ainda pairava no ar. Qual escolha ele faria? Lucas estava paralisado. A revelação de sua conexão com o horror do hospital o deixava sem ar. A angústia pesava em seu peito. O passado da sua família começando a se concretizar como um pesadelo diante dele. Os gritos ecoavam, sua mente girava, e no caos, ele percebeu que a mulher ao seu lado se transformava. «Lucas, tienes que irte!» gritou ela, seus olhos refletindo um terror que lhe era familiar, como se um novo espírito tomasse conta dela. A sala parecia estar desmoronando ao seu redor, e a figura de seu avô surgia das sombras, uma presença que desfazia a realidade. Lucas não conseguia acreditar. «¿Ves, Lucas? Todo esto es parte del plan. El legado es tuyo», falou seu avô, uma risada perturbadora escapando. De seus lábios, o ambiente estava envolto em uma tensão palpável. O que antes parecia um auxílio, agora soava como uma maldição. «Basta! ¿Por que se empeñou?» Lucas gritou, a frustração brotando como um vulcão prestes a entrar em erupção. A mulher que antes parecia tão forte, agora se debatia em um fluxo de sombras, seu rosto distorcido em dor. Algo não estava certo. Era como se a ligação entre eles estivesse se quebrando, revelando algo muito mais sombrio. Uma explosão repentina de luz iluminou a sala. As lâmpadas piscavam como se estivessem prestes a queimar. Todos gritaram em um frenesi, mas Lucas estava fixo naquela presença. A mulher que ele pensava conhecer agora tinha olhos que pareciam devorar a luz ao seu redor, cada centelha iluminando a verdadeira natureza dela. «No puedes escapar de lo que eres, Lucas!» a mulher exclamou. Sua voz, agora mais profunda, ecoava em sua mente. Lucas sentiu um gelo interno. O que ela estava confirmando? No fundo de sua consciência, a verdade estava se desdobrando como uma flor podre. Os pacientes em volta gritavam, a histeria dominando o ambiente. Foi quando Lucas notou algo ainda mais perturbador. A mulher tinha uma marca no pulso, e quando ele se aproximou, reconheceu a mesma marca que seu avô tinha. Seu coração saltou, uma conexão visceral, levando a uma revelação horrível. Será que foi isso que ela não confirmou? «Eres una de ellos!» «Sí, Lucas, soy parte de ti!» respondeu ela e o sangue dele gelou. «Tu linaje está entrelaçado com el horror, es um ciclo que não termina nunca!» A sala parecia encolher, a verdade se tornando uma nuvem de escuridão. Ele estava prestes a se rebelar quando a figura de seu avô falou novamente. «Te das cuenta, Lucas? Ella es el futuro. Tu, herencia dolorosa te llama. ¿Seguirás siendo un mero espectador o tomarás tu lugar en este ciclo?» A pregunta reverberó en su mente. Antes que pudiese responder, la mujer dio un paso a frente, y algo en el aire mudó. La conexión entre ellos era dolorosa, como un fío, se esticase prestes a romper. Entonces un gélido silencio tomó conta de la sala. Los gritos comenzaron a murchar, como si el tiempo se invaliera. Lucas oyó alrededor y encontró los rostros dos pacientes, todos con hoyos arregalados, esperando algo. O silencio estaba sufocante y él podía oír su corazón batiendo. «Lucas», llamó la mujer, seu tono agora cargado de urgencia y desespero. «El futuro depende de ti, que decidir dónde te colocarás en esta historia». El terror de la revelación le paralizaba a Lucas. Él tenía que agir, pero ¿cómo podrá escogerse? «¿Qué harás?»,
A figura de seu vô sussurrou, enquanto sombras dançavam ao seu redor, obscurecendo sua imagem. Ele estava prestes a colapsar sob o peso das decisões que lhe eram impostas. E antes que pudesse formular uma resposta, uma explosão de luz e som irrompeu na sala. As portas começaram a se abrir abruptamente e gritos ressoaram na escuridão. "Não estamos solos!" A mulher gritou, sua voz se misturando ao pânico emergente. Lucas sentiu quintalizar entre os mundos, a realidade dobrando-se ao seu redor. No meio daquela confusão, uma identidade misteriosa surgiu da névoa. Um novo personagem envolto em uma aura estranha. Era uma figura majestosa, com olhos que pareciam conhecer o futuro e o passado. Ele olhou profundamente para Lucas e sorriu de um jeito que sugeria que sabia mais do que estava disposto a dizer. "Lucas, você finalmente veio", a figura disse, sua voz melodiosa, ecoando em meio ao caos. A mulher e o avô trocaram olhares carregados de incredulidade. "Quem é você?" perguntou Lucas, a confusão e o medo misturando-se em sua voz trêmula. "Sou uma parte de você, assim como todos aqui. O que você vê como horror, eu vejo como um potencial. O ciclo não é uma maldição, é uma oportunidade. E sua escolha será o que ditará o futuro de todos nós." Lucas sentiu um frio na espinha. O que isso significava? Como ele poderia ser parte de algo tão grande? O mundo que ele conhecia estava desmoronando. E tudo o que lhe restava eram perguntas sem resposta. De quem ele realmente era? O que deveriam fazer? O que aconteceria se ele não tomasse a decisão certa? E enquanto isso, o novo estranho olhava para ele como se estivesse prestes a revelar algo devastador. Algo que mudaria tudo para sempre. O coração de Lucas disparou. Ele iria descobrir nesse lugar sombrio? Ou ele também se perderia na escuridão? De repente, o estranho avançou. O olhar intenso. "Lucas, você precisa saber a verdade. Sua irmã não é apenas parte da linhagem. Ela é a chave para tudo isso. Sua própria ancestralidade", disse ele, a voz agora como um sussurro ardido. "E o que você não sabe é que quando vocês dois nasceram, uma escolha foi feita. Vocês são gêmeos. Um pacto de luz e escuridão." Um frio cortante percorreu Lucas. "Gênios? Não, isso não é possível!" gritou, sua mente girando. Ele olhou para a mulher. O que isso significava realmente? Era como se uma porta fosse escancarada. Sentiu a realidade ruir, cada fragmento da sua história se desintegrando. O olhar voltava-se para a mulher. Era então que as sombras finalmente a cercavam. "Ocos, não puedes!" Lucas gritou, mas já era tarde demais. A figura do avô sorriu, um sorriso que parecia uma condenação. "Você vai entender, Lucas. O ciclo se repete, mas com você pode mudar. Agora, escolha entre salvá-la ou condená-la." O coração de Lucas parou. Ele percebia que cada decisão levava a consequências irreversíveis. E antes que pudesse decidir, a sala vibrou com uma força sobrenatural. E o último olhar da mulher foi agridoce, como se dissesse que tudo o que ele pensava saber poderia ser uma mentira. A conexão entre eles estava se quebrando em 1000 pedaços. Tudo se tornava uma tempestade. E Lucas sabia, o futuro dependia de sua escolha.
Ele não tinha como escapar desse destino, mas ainda havia uma pergunta que não havia sido respondida. Qual era o verdadeiro preço a pagar por sua liberdade? O verdadeiro horror ainda estava por vir.